levante a voz. Nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos, que é mestre em marketing, não é isso, professor? Isso, bom dia. E está vindo para Santo Antônio de Jesus, vai ficar à frente aí da coordenação, superintendência, na verdade, da FACEMP. Professor Luiz Carlos, bom dia, sua saudação. Bom dia a todos os ouvintes da Andaiá FM. Já conhecia Santo Antônio? Não. Então não seja conhecia. bem-vindo e se prepare com o pessoal de quem bebe dessa água aqui, de que vem para cá com mala e cuia, com tudo. Já pude perceber, estou muito satisfeito com a cidade, muito bem impressionado. O senhor trabalhava em Salvador? Isso. Trabalhei em Salvador e durante 30 anos do Banco do Brasil. Rapaz, Lê Martins já gosta de pegar o pessoal do Banco do Brasil. É impressionante, um time enorme lá do Banco do Brasil. Daqui a pouco ele vai contratar Aldo ali, professor nosso, que é da área também. Quer dizer, o nosso consultor, né, participa aqui toda semana com a gente, vai trazer algumas dicas importantes aí do mercado. Mas, professor, a gente falava mais cedo aqui sobre esse momento, um momento de incertezas políticas, que, quer queira, quer não, acabam impactando na economia. A gente não sabe a dimensão desse impacto hoje em dia. A gente torce para que a economia fique mais independente. E nessa situação, o empresário, ele tá ali, é muito comum os veículos de comunicação sentirem um impacto maior, porque o pessoal pensa assim, olha, o cara tá começando, tá enxergando uma crise, aí ele pensa que funcionário, marketing, o cafezinho, isso aqui, ele tá ali, diz, segura a propaganda. Esse é o caminho, porque muita gente começa a enxergar que isso aqui eu posso cortar. Mas o cliente está no mercado. Mesmo pouco, mesmo com poder de compra menor, mas ele está no mercado. Sem dúvida. E aí ele pode ser prejudicado ali por quem não pensa como ele. Diz, mesmo esse cliente pouco aqui, eu vou disputar a atenção dele. A questão toda, eu acho que a questão da crise econômica hoje, que está embaraçada com a crise política, ela acontece muito em função da retração da demanda, da retração do mercado. Então os números estão melhorando, por exemplo, da inflação, estão melhorando porque a população está deixando de comprar. Não é efetivamente porque uma política econômica do governo está ajudando a inflação a baixar. É quando você tem uma demanda menor, a tendência do preço é cair para ver se vende, né? Exatamente. Então o que está acontecendo é isso. E agora os empresários, eles têm que aproveitar essa oportunidade para tentar qualificar sua demanda e chamar o consumidor novamente. E para esse movimento, investir em marketing é fundamental. Por isso que a gente diz que na época da crise é quando você tem que mais investir em marketing. Ou seja, você tem mais colocar à disposição do seu cliente e mostrar que você tem um produto ou serviço que é qualificado para que ele possa, na escolha que ele está fazendo, cada vez mais qualificado. Ou seja, se eu tenho menos dinheiro para gastar, se eu tenho muito cuidado para gastar, eu tenho que gastar bem. E esse gastar bem, eu tenho que provar para o meu cliente que eu tenho o melhor produto e o melhor serviço para oferecer. Bom, aí é claro, né, que nós vamos num momento desse, né, que a gente fala do marketing, vender naturalmente aqui o nosso peixe, porque eu digo sempre ao pessoal, o rádio, ele está cada vez mais virando uma sociedade onde as pessoas não têm tempo. Às vezes, quantas vezes você não já se pegou assim, não pude assistir o jornal da TV, o Jornal Nacional, porque exige que o senhor pare na televisão e ligue a televisão e às vezes esse tempo lhe falta, né? Isso. Mas na sua ida para o seu trabalho, quantas vezes o senhor já ficou informado ouvindo rádio? Exatamente. Né? E eu lhe pergunto, o pessoal tem aproveitado bem essas mídias regionais e também algumas ferramentas quase que gratuitas que aparecem, como Instagram, Facebook, ou isso tem sido ainda subaproveitado? Eu acredito que está muito subaproveitado. Subaproveitado, muito né? Subaproveitado. O empresariado ainda não tem noção do tamanho da capacidade de atração que essas novas mídias têm. E o rádio, por ser uma mídia, vamos dizer assim, tradicional, o rádio jamais vai ser suplantado por essas novas mídias, ou mesmo pela televisão. Quando a televisão chegou na década de 60, 50, 60, todo mundo dizia, pronto, acabou o rádio. Quem é que vai ouvir o jogo se você pode ver? Exatamente. Então, o pessoal pensava isso, exatamente. Né? Você vê que a televisão veio, chegou a TV HD, chegou os canais fechados e o rádio continua sendo um instrumento poderosíssimo de captação de audiência. Com esse surgimento, eu até estava falando outro dia com o diretor da rádio aqui, de que com essas novas plataformas, acho que o veículo que talvez acabou ganhando mais, se ele souber aproveitar bem, acabou sendo o rádio. Porque de alguma forma a TV já tem imagem. Exato. Com essas mídias sociais, por exemplo, nós estamos ao vivo aqui no Facebook e o programa vai ficar disponível no YouTube. Isso acrescentou pouco para a TV porque ela já tinha imagem. Exato. Agora nós passamos a ter imagem. Exato.
Sua entrevista o senhor vai poder assistir, a gente vai mandar lá pro grupo da FACEMP. Né? O pessoal vai poder. Teve até um professor, Paulo Andion, né? Sim. Que esteve aqui, deu entrevista, depois ele pegou a entrevista dele e usou na sala de aula, né? O pessoal estava me falando. Então, só um exemplo, né, dessa coisa que o senhor falou, que às vezes está aí para todo mundo. Exato. Mas o pessoal acaba não aproveitando. Não aproveitando. Os empresários, principalmente os empresários que são aqueles que, vamos dizer assim, teriam maior interesse em ver suas marcas, seus produtos, seus serviços divulgados de forma pulverizada em multimídia, por exemplo, porque hoje a Rádio Andaiá, por exemplo, quando ela faz esse link com o Facebook, com as mídias sociais, ela se tornou um veículo multimídia, né? E os empresários, eles ainda não entenderam como essa coisa funciona na repercussão das suas marcas, né? Professor, essas redes sociais, né, que a gente entrou aqui no assunto também. O lado positivo, lógico, a gratuidade até, de você expandir, você viralizar uma coisa positiva. Desde uma foto que você tira, desde alguma coisa que você monte. O lado negativo é um território sem muito domínio. Você não controla, assim, ele torna forte o marketing seu que você faz, mas ele pode tornar forte também um comentário de alguém que foi na loja e não gostou. Ele não conta mais para 20 pessoas. Ele bota no Facebook dele, já tem 200 pessoas curtindo e compartilhando ao mesmo tempo, né? Diante disso aí, o que é que o senhor orienta o pessoal? O pessoal às vezes, eu tenho Facebook, mas pouco usa da página, né? Ele não tem o marketing dele, a imagem dele que ele não cuida, aí ele fica à mercê dessa situação. As sugestões que o senhor dá para o pessoal, porque é um território meio de ninguém. Você toma o tapa e pode vir de um fake. Exatamente. Nesse território, o fundamental é você contar com reputação. Então, primeiro você tem que se preocupar em construir a sua própria reputação, a reputação do seu negócio. Não deixar que isso seja construído ao léu. Por outras pessoas. Por outras pessoas. Exato. Ou se você quiser, ou se você entender que é interessante você fazer uma vinculação da sua reputação à reputação de outrem, que essa reputação de outrem seja uma reputação já conhecida e já firmada, já consolidada. Por exemplo, é como se o empresário escolhesse a Andaiá FM nas suas páginas do Facebook, do YouTube, para vinculação de suas marcas através da Andaiá. Então eu estou fazendo uma associação de reputação da minha marca com uma reputação já conhecida no mercado, que é a reputação do veículo que está utilizando a multimídia, os canais de multimídia. Esse é um jeito, vamos dizer assim, mais confiável de fazer a vinculação de sua marca acontecer de forma agradável para você e evitar que outrem faça de forma aleatória e você se pegue, como você comentou agora há pouco, em uma situação de ter sua reputação tocada por pessoas não conhecidas. Muito bem, tá aí uma dica importante, né? Até porque o pessoal às vezes fica muito, eu tenho Facebook lá, mas hoje em dia, até na seleção de notícia do que a gente vê, do que acreditar, outro dia o diretor da Rede Bahia estava dizendo isso, que a diferença, né, da TV Bahia, da Rádio Andaiá, do Correio, dos RBR Notícias, do blog do Valente, para o Facebook e para o WhatsApp é exatamente a imagem que você constrói, né? Porque uma coisa você fica meio assim, tá essa notícia aqui no Face ou no WhatsApp, mas veio de que veículo? Exatamente. Veio de onde? Tem até a ver com essa coisa, com esse exemplo que o senhor deu aí da imagem que você constrói ou a quem você associa, né? Exatamente. E hoje o que a gente está vendo que inclusive no Facebook existe um esforço muito grande do Mark Zuckerberg, por exemplo, hoje, em separar o que é notícia verdadeira do que é notícia falsa. Porque a notícia falsa começou de repente a tomar uma dimensão que foi quase da perda de controle. E de forma proposital e com um objetivo. Exato. Eu vou citar um exemplo. Tinha alguns sites, e às vezes até site sério, que vendia o espaço ali. Não sei se é o Google ou essas empresas que colocam a propaganda, né? E você tá lendo a notícia séria, ele do lado tinha assim, perdemos Ana Maria Braga. Então quem via aquilo ali, nossa, Ana Maria Braga morreu, e quando você ia ver, não tinha nada a ver, acho que era uma possibilidade dela sair da Globo, alguma coisa assim, mas ele queria clique, porque tem gente que vive
de clique, centavo em centavo, ele vai ganhando lá um monte, um absurdo, né? Então começou essa situação, tanto que a Veja montou até um quadro chamado um quadro interessante para desmistificar essas informações que surgem, por exemplo, de que fulano é dono da JBS, ou com interesse político, ou interesse só de divulgar ou difamar alguém, né? Eles botaram o nome lá, me engana que eu posto. Né? Muito sugestivo até. Exatamente. Porque o pessoal tá indo e o pessoal replica, rapaz, essas coisas. Pois é. Eu vejo gente séria, gente que eu conheço, assim, dizendo, rapaz, você viu que saiu, sim, saiu onde? Pois não, eu vi na internet. Parece até que a internet é um veículo, né? É muito comum, o pessoal espalha de uma maneira assim. Existem incrível. Muitos vídeos virais que a gente recebe, informações que a gente recebe por WhatsApp, por exemplo, que quando você vai checar, realmente você vai ver que não era verdadeira. Caso recente aqui, aquele da cerveja, você viu? Da cervejaria, que tinha uma fábrica de cerveja e tinha uns pombos. Sim. Né? Sim. E que esses pombos, acho que iam pegar ali a cerveja, ou não sei, a cevada, em tese a cevada, e eram triturados pelo material que estava fazendo a cerveja, né? E o pessoal, a gente tá tomando cerveja com pombo. Aí depois descobriu-se que acho que era na Polônia, não sei onde, né, José? Que era uma panificadora, um caso isolado que não tinha nada a ver, mas o pessoal já estava dizendo que era Ambev. Exatamente. A Ambev teve que fazer uma nota, né? Para explicar aquilo ali, só para você ter uma ideia disso que o professor está falando aqui, e você não deixar a sua imagem à mercê do que quiserem fazer. Exatamente. Mas, professor, muito obrigado. E nós vamos precisar da sua participação mais vezes aqui. Estamos à disposição. Com o Wilsinho, com toda a turma, né, para levar essas dicas importantes aí para o empresariado. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Empresariado também, o pessoal de casa, o professor, o médico, esse pessoal precisa do marketing também. Sem dúvida. Vamos colocar nossa pauta aí daqui para frente. Marketing pessoal. Ótimo, estou à disposição. Tem um professor aqui que nunca estudou, mas sabe tudo de marketing pessoal. Tino Alves, aquele ali, ó. É de Instagram, é de Facebook, né? Onde o que tiver para ele aparecer, ele procura fazer. Muito bem. Viu? Só falta uma melancia agora no pescoço. Não, do jeito que você faz, quem usar uma melancia fica escondido. Mas, professor, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo sempre aqui. Tá certo? Grande abraço. Levante a voz.